Bom dia, graça e paz, igreja. Que bom estar aqui com vocês novamente. É um privilégio para mim, poder estar aqui servindo a vocês. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos, na série Cosmovisão Bíblica acerca de problemas atuais. A nossa aula hoje é a aula número 7 e o tema é ansiedade e depressão, o mal do século. Essa palavra é uma palavra que é continuação da aula número 6, quem assistiu sobre os cuidados da saúde mental e emocional no domingo passado. Essa palavra é uma continuação. Jesus Cristo é um modelo de saúde mental e emocional. Ele é a única fonte de cura total no corpo, na mente e no espírito. O Salmo 25:15 nos fala assim: os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois Ele me tirará os pés do laço. Queridos e queridas, os salmos são orações da alma. E quando aqui fala que nós estamos, que se os nossos olhos se elevarem continuamente ao nosso Senhor, Ele vai nos tirar os pés do laço. O que é isso? Pés do laço fala muito sobre angústia, fala muito sobre tristeza, sobre armadilhas da nossa alma. E continua dizendo assim: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Queridos, a Bíblia ela fala muito sobre angústia, E ansiedade, ela vem muito, das angústias, das tristezas. E nós vamos ver por que acontece isso. O que é ansiedade ou transtorno de ansiedade na visão da psicologia? Bom, é um estado de humor desconfortável, uma apreensão negativa em relação ao futuro, uma inquietação interna que gera um medo desproporcional. Nós temos diferenças entre os medos. Tem medos que servem como proteção para nós. Por exemplo, eu não vou mexer numa cobra porque eu sei que a cobra pode me picar, Então eu não vou mexer nela. Isso é um medo para proteção. Mas existe aqueles medos que nos fazem mal, que não nos protegem, mas nos paralisam. Esse medo é que nós temos que lutar contra. Tem alguns sintomas físicos ou somáticos no corpo, que são gerados pela ansiedade. Eu gostaria de ler para vocês, porque até se alguém que está me ouvindo, que está acompanhando essa série, se estiver sentindo alguns desses sintomas, é muito importante que eles sejam observados, para que sejam também tratados enquanto é tempo. Amém? Então vamos lá, os sintomas somáticos ou sintomas físicos no corpo, quais que são? Da ansiedade. Nós temos alterações respiratórias. O que é isso? Taquipneia, sufocação, sensação de que falta ar, que aquele ar não satisfaz. Tem sintomas cardiovasculares, que é taquicardia, elevação da pressão arterial, palidez, sudorese, extremidades frias e úmidas, pés e mãos, problemas digestivos, dificuldade para engolir, queimação no estômago, náuseas, vômitos, ou vômitos, aumento, de cólicas, diarreia ou constipação, contraturas musculares, ou seja, os músculos ficam tensos, você tem a sensação de que você está rígido, Cefaleia e outras dores tensionais, tremores, calafrios, formigamento, adormecimento, sensação de frio ou calor, tontura, sensação de flutuação, entre outros. Em crianças, a ansiedade é manifestada muito pela presença de distúrbios do comportamento social, ou seja,
a criança ela muda o comportamento dela. Ou ela fica muito irritada, ou ela fica muito quieta. Também atinge, né, a questão alimentar da criança, do sono. A criança não dorme, a criança para de comer ou come muito. Fica uma criança com choro fácil. Então é importante a gente estar verificando isso, porque crianças também sofrem de ansiedade. Nós temos agora os sintomas psíquicos, que seriam na mente, que inclui insegurança, apreensão, nervosismo, aflição, choro, sustos e reações de sobressalto, alterações cognitivas, falta de concentração, falta de memória fraca, né, fica falhando, fadiga, insônia, pesadelos, terror noturno, enfim, esses são os sintomas na mente. É importante que a gente possa detectar esses sintomas, ok? Porque é a partir desses sintomas que nós vamos procurar ajuda. Importante falar que ansiedade ou transtorno de ansiedade, melhor dizendo, se não tratado, várias outras doenças psicopatológicas podem surgir, como transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de pânico, fobias, transtorno de estresse pós-traumático e a depressão. A ansiedade e a tristeza fazem parte, né, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde é impossível não ter dor, não ter sofrimento, não ter ansiedade, né, tristeza. O mundo jaz no maligno. Esse mundo é um mundo caído. Então é muito difícil a gente passar por esse mundo sem esses sentimentos. Mas se esses sentimentos tomarem uma proporção maior, sem controle, a gente não consegue controlar, aí é que se instala a desordem mental. Geralmente a ansiedade e a depressão andam juntos. E uma induz a outra. Eu posso estar depressiva e gerar uma ansiedade. Eu posso também estar ansiosa e gerar uma depressão. Os fatores comuns entre ansiedade e depressão: estresse, afetividade negativa ou vulnerável, né? Aquela pessoa que não se sente amada, aquela pessoa que tem autoestima baixa, aquela pessoa que ela é vulnerável nos relacionamentos dela, está sempre buscando alguém para amá-la, mesmo que essa pessoa deixa, né, mal, a faz sofrer, mas é aquela carência que ela não se protege, ela fica vulnerável, né? Qualquer coisa que fala com ela, ela se esmorece, né, se desfalece. Também por perdas significativas, pessoas que perdem, né, alguém na vida, ou algo na vida que tinha muito valor. Isso também pode trazer, né, a ansiedade e a depressão. Decepções, frustrações, né, dificuldade para lidar com isso tudo pode gerar a ansiedade e a depressão. Falar de depressão, né, nós não tem como a gente falar de depressão sem falar também de ansiedade. Como eu disse, muitas vezes as duas andam juntas. Mas falar de depressão é diferente de falar de tristeza. O mundo às vezes passa aí, né? A pessoa está triste demais, aí fala que ela está depressiva. Mas não é assim, nós temos que tomar cuidado. Existe a tristeza e existe a depressão. Uma não é a mesma coisa que a outra. Agora, uma tristeza não cuidada, não tratada, né? Ela pode sim virar uma depressão. O que é depressão? Depressão é falta de força de vida. A própria palavra fala depressão, né? Ou seja, para baixo, a alma para baixo, é algo, uma força que me puxa para baixo. É uma deficiência também de neurotransmissores do prazer no nosso cérebro, né? Se a gente for falar sobre as questões fisiológicas, qual o mecanismo do nosso corpo, né? Porque ele é muito importante. A gente, como eu já falei na aula passada, nós somos feitos de corpo, alma e espírito. E as três partes trabalham juntas. Cada uma diferente uma da outra, mas as três são inseparáveis. Uma influencia a outra. Então, se no nosso corpo, nós estamos com o nosso cérebro, está faltando esses neurotransmissores do prazer, que é dopamina, serotonina, né? Então, aí também contribui para que se instale uma depressão.
dificuldade em lidar com perdas, mortes, né? Ansiedade. Olha, vamos pensar aqui comigo. Se eu estou ansiosa, da ansiedade eu passo a ficar com tanto medo que eu começo a evitar pessoas, lugares, situações. Então, eu me isolo. Aí crio um isolamento. Então, eu prefiro não sair de casa, eu prefiro não encontrar com aquilo que me dá dor, que me causa dor. E do isolamento tem o sentimento de abandono. Me sinto sozinha, né? Me sinto abandonada. E aí vem a depressão. Então, há um caminho, né, da ansiedade até chegar à depressão. Não acontece de uma hora para outra. A depressão, se não cuidada, ela pode levar, sim, ao suicídio. Não é brincadeira, né? Quando uma pessoa começa a falar sobre pensamentos suicidas, nós temos que tomar muito cuidado, temos que ficar atentos. Não podemos achar que é mimo, achar que a pessoa não vai fazer isso, que é para chamar a atenção. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que ficar atentos, ajudar, conversar, porque se ela começa a falar, é porque está tendo pensamentos suicidas. E também não é falta de Deus, né? Ou seja, depressão não é falta de Deus. Não é um termômetro que fala, você não tem Deus, por isso você está depressivo. Não. Muitas pessoas, né, da Bíblia mesmo, homens de Deus, mulheres de Deus, tiveram depressão, passaram por depressão. A Bíblia não fala essa palavra depressão, mas ela fala de angústia, de desânimo, né, cansaço, de laços de morte. Então tudo isso é depressão. Davi foi um homem que foi depressivo, ele teve depressão, né? Elias. Então tem muitas pessoas na Bíblia que tiveram depressão. Então não é falta de Deus. Todos nós estamos sujeitos a ter depressão. É claro que não devemos, porque não é o melhor. Por isso nós vamos ter que aprender, né? Nós precisamos aprender o que nós podemos fazer para não termos depressão. E eu tenho uma boa notícia para você. Você que está me ouvindo, se você está com pensamentos suicidas, com falta de esperança, que está triste demais, né, que está desanimado da vida, não saia daí, porque eu tenho uma boa notícia para te dar. Há esperança para o teu futuro, amém? O suicida, ele não quer desistir da vida. Ele, na verdade, ele quer tentar se livrar da dor. Por isso é que ele tira a própria vida. Mas também não é o caminho, né? Não é o caminho. Por quê? Porque Deus é o Deus da vida. Deus é que nos dá a vida e só Ele pode tirar. E não é assim que a gente vai livrar de uma coisa, né? Tem outras soluções. É procurar ajuda, né? É buscar alguém para conversar, é não se isolar, é não se sentir sozinho, pelo contrário, é buscar uma igreja, buscar pessoas que você confia, amém? Glória a Deus, né? É muito importante para Deus, né? Nós somos muito importantes para Deus. Deus deu seu próprio Filho para morrer a nosso favor. Jesus Cristo morreu, deu a própria vida a nosso favor. Que amor é esse, né? Que amor é esse, meus queridos? Então, é nisso que a gente tem que se apegar. Se eu não me sinto amada ou amado pelo outro, mas eu tenho que lembrar o seguinte, peraí, mas Deus me ama, Jesus me ama. Se eu tenho esse amor, se Deus que é maravilhoso, perfeito, Ele me ama assim como eu sou, então é isso que eu preciso, me encher, né? Encher a minha alma desse amor, amém? Tem alguém que te ama demais, que é Jesus Cristo, amém? A Bíblia, né, ela menciona sobre ansiedade com todas as letras, né? Com todas as letras. A gente não tem dúvida, porque ela fala sobre a ansiedade. A depressão, como eu já disse, ela fala através, né, de outras palavras. Uma das palavras que a Bíblia fala sobre, né, a depressão, com clareza, é sobre o pecado. Não tem como não falar sobre o pecado.
Porque foi através do pecado que todas as nossas dores e sofrimentos entraram no mundo. Antes do pecado não existia dor, não existia depressão, ansiedade, né? O Éden era o plano perfeito de Deus para a nossa vida, para nós que somos seus filhos. E Deus, Ele quer nos levar novamente para esse plano perfeito, né? Através do seu Filho Jesus, que é o único que pode nos levar até ao Pai, livres, né, do pecado e da condenação eterna. Só por Jesus, só através de Jesus, que nós podemos voltar ao Éden, voltar à presença do nosso Pai, a nos relacionar com o nosso Pai. A Bíblia menciona e fala, né, para nós, em Filipenses, sobre ansiedade. Vamos abrir lá? Filipenses 4, do versículo 4 até o 9. Diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E que pensar, né? O que nós devemos pensar? Continua. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então aqui nós vemos, né, a palavra dizendo, alegrai-vos. Paulo que fala conosco, alegrai-vos. Essa alegria que nós precisamos, né, colocar na nossa alma, ela só vem através da palavra de Deus, não tem outra forma. Quando diz de moderação, né, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens, fala de equilíbrio, fala de que da gente não ficar nos extremos, mas sim a gente vir para o equilíbrio, a homeostase. Isso é muito importante, não só na nossa parte fisiológica, mas principalmente na nossa parte emocional. Nós precisamos andar em equilíbrio, e quem nos dá esse equilíbrio, só o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos dá, porque Deus fala que Ele nos deu um espírito de moderação, amém? Andar ansioso, né? Eu ando ansioso, ando para lá e para cá, eu mexo para cá e mexo para lá, mas eu não consigo produzir, as coisas não vão para frente, eu saboto, eu não persevero. Aí fala que orar, suplicar, ações de graça. O que é ações de graça, queridos? É gratidão, é louvar e adorar a Deus por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão máxima da graça de Deus. Então nós devemos sim, além de orar, pedir, chegar diante de Deus e com as nossas petições, nossos pedidos, suplicar, né, clamar a Deus, mas nós também devemos entrar em louvor e adoração ao nosso Deus, agradecer. Quem agradece, agrada o coração de Deus. A Bíblia fala isso, né? Que Deus ama um coração grato. Hebreus 13:15 fala assim: por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, ações de graça, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Então nós devemos entrar na presença do nosso Pai com sacrifício de louvor, agradecendo, amém? A paz de Deus que excede a todo entendimento, a paz de Deus guarda o nosso coração e a nossa mente, né? A nossa mente é o quê? A nossa alma, que como eu disse na aula passada, nossa alma ela é composta de pensamentos, sentimentos, emoções e vontades, isso é alma. Então nós precisamos da paz de Deus que excede a todo entendimento. É algo que nós não conseguimos imaginar, nem pensar, né? É algo que vai além do nosso entendimento. É uma paz que vem, que mesmo que as coisas não estejam como a gente gostaria, mas a gente
a paz de Deus inunda a nossa alma e a gente consegue o quê? Ficar em paz, em equilíbrio, né? Andar sem estarmos ansiosos. Pensamentos, aqui fala no que a gente deve pensar, né? Em tudo que é respeitável, verdadeiro, justo, puro, amável, de boa fama, tudo, se alguma virtude há, algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Queridos, pensamentos é muito importante. Como eu disse, a alma é composta de pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. Tudo começa no nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. Por isso a importância de nós tomarmos cuidados com o que nós pensamos. Nós temos que tomar cuidado com o que nós colocamos dentro da nossa mente. Amém? João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem nos liberta dos nossos pensamentos ruins, né, do nosso sofrimento causado pelo pecado, é Jesus. É Jesus. E Jesus, na condição de Filho do Deus Altíssimo, é que pode nos livrar. Também nós, assim, se seremos libertos, nós só seremos libertos quando nós também nos tornarmos como Jesus, filhos do Deus Altíssimo. Amém? Filhos e filhas do Deus Altíssimo. E como fazer isso? João 1,12 fala: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, a paternidade, né, vem por meio de Jesus. Nós só conseguimos ser filhos e filhos de Deus, e não apenas criatura, se nós crermos, né, no nome do Senhor Jesus. Se nós cremos que Ele é o único Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nós nos sentimos filhos e filhas, nós nos sentimos cuidados, amados, aceitos, né, que pertencemos a Deus, sentimos segurança. As dores e os sofrimentos amenizam. Não acabam, porque é impossível, né? Como eu disse, viver esse mundo sem dor e sofrimento, mas amenizam. É como se eu sentisse que tem alguém, né, cuidando de mim, que me ama, que me protege. Eu tenho o sentimento de pertencimento. Passamos a pensar, a sentir e a agir como filhos de Deus. E isso muda tudo. Traz esperança. A gente não desiste, né? É como se a gente tivesse uma âncora onde segurar. Então, a importância, né, do pensamento. Provérbios 23:7 diz: assim como imagina em sua alma, assim você é. Então, assim como você pensa de você, sobre as coisas, sobre as pessoas, sobre a vida, assim é. Jeremias 29:11, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Oh, glória! Nós precisamos pensar os pensamentos de Deus, mas para isso eu preciso conhecer os pensamentos de Deus, amém? A nossa mente é muito rica em pensamentos, e é isso que nos dá a condição de livre-arbítrio. A diferença nossa com o animal não tem livre-arbítrio, né? Por quê? Porque Deus não lhe deu a capacidade de pensar. Nós somos os únicos seres vivos que pensamos, os animais não. Os animais, eles não têm escolha, eles vão pelo seu instinto, ou seja, somente pelo caminho da sobrevivência. Mas nós não. Deus nos dá a capacidade de pensar, né? Deus nos dá a capacidade de decidir, de escolher. Amém? Aí está o poder do pensamento, né? Mas também o perigo. Porque quando Deus nos deixa com livre-arbítrio, tem o perigo da gente escolher mal, pensar mal, né? Se andarmos somente pelos nossos pensamentos, nossa alma, nós podemos nos machucar muito. Todo pensamento determina a emoção da gente, e é verdade. Primeiro eu penso, depois eu sinto, depois eu ajo. É assim, eu penso, eu sinto e eu decido, eu ajo. Então por isso nós temos que ter muito cuidado, né? Porque olha, se eu tive um pensamento de perda, que a qualquer momento eu posso perder algo que eu gosto muito, que é muito significativo para mim, imediatamente a minha emoção responde.
Ela fica triste, abatida, com medo, e aí eu vou agir de acordo com isso. Assim, tomamos decisões pelos nossos pensamentos e emoções. Misericórdia, né? Como são construídos nossos pensamentos? Desde o primeiro dia da nossa existência, os nossos pensamentos já começam a ser formados. Recebemos pensamentos, sentimentos, emoções e vontade através dos outros, especificamente dos nossos pais, que são os nossos primeiros outros, né? Nós aprendemos a pensar, a sentir e a ter vontades sobre as coisas da vida, sobre a visão, né, que nós temos da vida, no convívio familiar, nos relacionamentos afetivos, né, nos relacionamentos com os outros. Assim, desenvolvemos esses pensamentos e eles ficam na nossa alma e nos conduzirão a vida toda. Se for pensamentos ruins, nós vamos, como eu disse, caminhar em cima disso e vamos só reproduzirmos. O que nós ouvimos fala muito alto. Ou seja, tudo aquilo que chega aos nossos ouvidos é muito sério, porque nós internalizamos mesmo, né? Nós somos, a impressão que nós recebemos do mundo natural vem pelos 5 sentidos, né? Que é audição, visão, né? Olfato, paladar e tato. Nós sentimos o mundo através dos 5 sentidos. Fazer uma pergunta para você. Se fosse para você escolher, o que você escolheria? Se alguém chegasse para você e falasse, você prefere ter deficiência visual ou ter uma deficiência auditiva? Difícil escolha, né? Muitas pessoas vão preferir o quê? Ver, né? Eu conheço uma pessoa que fala assim, pode me tirar tudo, menos a visão. Pois é, preferir ver e não ouvir, ou ouvir e não ver. Que difícil escolha. Mas vocês sabiam que os conceitos da vida são formados pela audição em especial? Em geral, a pessoa com deficiência auditiva, ela é solitária. Ela vê, ela sente, mas ela não ouve, então ela é solitária. É como se ela estivesse afastada mesmo, né? Isolada do mundo. Ela vê, por exemplo, essa cadeira que é vermelha, né? Ela vê a cor da cadeira, mas ela não tem a compreensão da cor vermelha. O deficiente visual, ele não vê a cor, mas se você fala da cor, ele consegue no cérebro dele ter essa compreensão, o conceito de cor, ele consegue construir na mente dele. Por isso a importância do ouvir. A Bíblia diz muito sobre ouvir. Deus o tempo todo diz para nós, ouça, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Ouça atentamente a voz do Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa alma, ela é formada pelo que nós ouvimos no decorrer da vida. Sobre Deus, sobre nós, sobre a vida, sobre o outro, enfim, sobre tudo. O que tem chegado, né, nos seus ouvidos nesses dias. Nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que a Bíblia fala que nós devemos pedir a Deus para Ele colocar filtros nos nossos ouvidos, né? Deus, Ele quer que falemos com Ele através da oração. A Bíblia fala que Ele se inclina para nos ouvir, para saber quais são os nossos pensamentos. Então, por isso a importância de nós estarmos orando, né, falando com Deus. Nós temos conceitos formados dentro da mente sobre tudo, né, na nossa vida, sobre tudo da vida. E muitas vezes, na maioria das vezes, esses conceitos são conceitos distorcidos. Por quê? Porque é o mundo que passa para nós. Nós temos que nos basear na Bíblia, porque a Bíblia tem o conceito verdadeiro, o conceito saudável, o conceito que vai nos dar saúde, que vai nos dar vida e vida em abundância. Quantos de nós, né, já ouvimos, por exemplo, as pessoas falarem, nossa, casamento é ruim, não casa não. Ou então, mulher nasceu para sofrer, né? Conceitos do que é amor, do que é ser amado. Por exemplo, eu preciso ser boazinha,
aceitar tudo, agradar todo mundo para ser amada, porque se eu errar, as pessoas vão deixar de me amar. Isso é um conceito errado, é um conceito distorcido que o mundo passa para a gente, e nós vamos levando isso para a vida toda, né? Porque foi isso que eu ouvi durante a minha vida, com pessoas perto de mim. Outro conceito distorcido: todos os homens traem. Eu não nasci para ser feliz, né? Para confirmar esse meu pensamento, eu procuro me relacionar com pessoas que vão contribuir para que isso aconteça. Gente, é verdade. Se eu tenho isso na minha mente, se a minha mente pensa isso, eu vou então querer confirmar isso. Eu vou procurar pessoas que vão me fazer sofrer, que vão me trair, que vão me abandonar, para depois eu falar: tá vendo, ó, como eu tinha razão? Tá vendo? Eu não falei que homem é assim, mulher é assim, casamento é assim? Misericórdia. Esse acaba sendo o nosso script de vida, né? Ou seja, eu fico repetindo essas histórias. Por quê? Porque nós somos movidos pelo pensamento, depois a emoção e depois a decisão, as vontades. Quando eu me aproximo de alguém, na mesma hora, né, o pensamento vem, aquele pensamento vem. Ou seja, se eu sou uma pessoa que acha que todo homem abandona, então eu vou chegar perto de um homem e já vou com esse pensamento: ah, ele vai me abandonar. Ah, eu não vou confiar não, né? E aí eu acabo acontecendo, fazendo com que aconteça o que eu tenho medo, né? Jó falou isso: o mal que eu temia me aconteceu. Daí vem a ansiedade, porque eu quero mudar isso, né? Como que eu quero mudar isso? Nós olhamos para as coisas e pessoas de acordo com o nosso conceito formado, né? Que geralmente é de medo. Toda ansiedade, ela nasce de um medo. Primeiro é o medo que aparece, né? O medo é o primeiro sentimento do homem, né? Foi assim que Satanás usou, por isso que Satanás usa, né, o medo até hoje, né? Para nos o medo, ele nos paralisa, como eu disse. O medo ruim, porque tem o medo de proteção, mas o medo ruim, ele nos paralisa, não deixa a gente cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Então, nós olhamos para as pessoas e para as coisas com medo, e aí nós ficamos ansiosos, né? Aciona a ansiedade, e aí eu fico tentando controlar a dor, para que aquela dor não venha, o sofrimento não venha. Então eu antecipo o futuro, para quê? Na tentativa de controlar, para que não aconteça aquela dor, aquele sofrimento. Mas, só que o efeito é o contrário. Quanto mais eu tento, né, antecipar algo que nem aconteceu ainda, o futuro, não tem como antecipar o futuro, né? Mais dor eu trago para mim, porque vem muita ansiedade, mais sofrimento vem. Então, nós precisamos mudar isso, né? Como? O que nós temos que fazer, né? A Bíblia fala lá em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos e queridas, Deus tem pensamentos bons a meu e a seu respeito. Amém? Então não vamos deixar que a nossa mente seja conformada, né? Seja influenciada por esse século, pelos pensamentos do mundo. Mas nós devemos o quê? Renovar a nossa mente, porque a vontade de Deus para nós, ela é boa, perfeita e agradável. O que nós precisamos fazer para que isso aconteça? Ler a Bíblia exaustivamente, inculcar a palavra de Deus na nossa mente, escrever ela por onde nós passarmos. A Bíblia fala isso: nós devemos escrever a palavra por onde nós passarmos, cravar no nosso coração a palavra de Deus. É através da palavra, da Bíblia, que vamos conhecer os pensamentos de Deus a nosso respeito e para a nossa vida. Queridos, queridas, leiam a Bíblia. É o maior tesouro que nós temos, é o nosso manual. Nós precisamos renovar os nossos pensamentos, ouvir Deus, olhar os conceitos da vida pela visão de Deus. Por isso que nós estamos nesse estudo, né? A cosmovisão bíblica.
acerca de todos esses problemas. Nós não podemos andar acerca da visão do mundo, mas sim a visão de Deus para nós, que é a melhor. Tudo vai mudar quando decidimos fazer isso. A Bíblia, ela é o nosso manual de funcionamento, é a carta de Deus, né? A carta de amor de Deus a nós. Eu posso dizer que a Bíblia é o maior ansiolítico e antidepressivo que existe, queridos, né? Deus é perfeito, tudo que Ele tem para nós é perfeito. A ansiedade, queridos, então, é eu olhar para a vida, para as pessoas, situações e para mim mesma, na minha ótica, baseando somente nos meus pensamentos, que muitas vezes, na maioria delas, são distorcidos, doentios, cheios de feridas. Ter vida em abundância é pensar, sentir e agir na perspectiva de Deus, na ótica de Deus, na visão de Deus. É conhecer os preceitos de Deus, a palavra de Deus e andar em cima dela. É obedecer a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina a colocar em ordem os nossos pensamentos, sentimentos, emoções e vontades. E quando tudo está em ordem, tudo funciona bem. A palavra de Deus nos ensina a ter fé. E fé, queridos, é ter esperança. Mesmo diante de situações difíceis, né? A fé é o quê? A certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Olha a importância de ouvir a palavra. Olha a importância, né, de nós conhecermos a palavra. O Salmo 119 é um salmo que é específico, que ele fala sobre a palavra de Deus. Ele é maravilhoso, é um salmo enorme, né? É o maior salmo da Bíblia e isso mostra a importância da palavra de Deus. Porque Deus, Ele escolheu, Ele separou um salmo, o maior salmo que fala sobre a palavra dEle. O Salmo 119, versículos 71 a 73 diz assim: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos, a tua palavra. Para mim, vale mais a lei que procede de tua boca, do que milhares de ouro ou de prata. As tuas mãos me fizeram e me afeiçoaram. Ensina-me para que aprenda os teus mandamentos. Oh, glória! O 103, Salmo 119, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É isso, queridos. Nós temos que andar por essa luz. Nós temos que andar pela palavra de Deus, né? Salmo 119, 165, ele fala assim: grande paz tem os que amam a tua lei, a tua palavra. Para eles não há tropeço. Você não quer tropeçar, queridos? Ande na palavra. Amém? Os conceitos de Deus são diferentes do nosso. Os caminhos de Deus são diferentes do nosso. Os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, Mateus 5, versículo 1, é tremendo, né, esse sermão. Ali Jesus está nos ensinando conceitos, novos conceitos. Jesus começa o sermão dizendo a palavra que nós mais queremos ouvir: felizes. Quem não quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. É isso que a gente busca na vida, é ser amado e ser feliz, né? Mas nesse sermão Jesus nos apresenta o conceito de vida, o conceito de saúde, o segredo para ser feliz, que vai totalmente contrário ao pensamento do mundo. No ponto de vista do mundo e do nosso, feliz é o que tem muito, né? Os que não choram, os que têm poder e dinheiro, os que só conquistam e não perdem, o que é esperto. Mas a Bíblia, no sermão, né, o Senhor Jesus fala: felizes o quê? Os humildes, os pacificadores. Jesus, ele vai contra, né, todo o conceito que o mundo passa para nós. Aqui Jesus começa a estabelecer na nossa mente novos conceitos, para não nos conformar com os conceitos do mundo, né? Nós
nós temos que renovar a nossa mente com esses conceitos que Jesus nos dá. Assim nós seremos livres da ansiedade e, por consequência, livres também da depressão. Em Mateus 6,6, Jesus nos fala do Pai. Aliás, Jesus só fala, do Pai. A Bíblia toda, Jesus ele fala que ele veio para cumprir a vontade do Pai, não a dele. E é isso que o fez vencedor. Jesus ouvia o Pai. Ele não ouvia os próprios pensamentos, desejos, sentimentos e emoções dele, mas ele ouvia o Pai. E aí, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amados, amadas, quem nos ensina a viver sem ansiedade e depressão é o Pai. Quando nós entramos no nosso quarto e começamos a abrir nossa alma, o nosso coração ao nosso Pai, que nos vê em secreto e nos recompensa, é aí que nós começamos a cura, é aí que nós começamos a tratar a nossa alma. Por isso a importância da oração, a importância de nos relacionarmos com o Pai no lugar secreto. Não deixe de fazer isso, amém, amados? Jesus ficou aprendendo 30 anos a viver uma vida de acordo com a mente do Pai. Por isso ele veio, passou o que passou, mas ele era estável. Ele era uma pessoa que tinha uma alma equilibrada, saudável, não deixava as emoções o dominarem, mas pelo contrário, ele dominava as emoções dele. Ele andava acima das emoções dele. Por quê? Porque ele estava sempre na presença do Pai. Precisamos aprender com o nosso irmão mais velho, queridos. Precisamos ser imitadores de Jesus. As nossas emoções não podem nos ter. Nós é que temos que ter as emoções, mas elas não podem nos dominar. Amém? Vivemos num mundo ansioso e depressivo por si só. Mundo de excessos, do ter, primazia do ter ao invés do ser. O dinheiro toma o lugar de Deus. Mundo de incerteza, de valores distorcidos, de egoísmo, ego inflamado, de disputas, inquietações que nos adoecem e podem nos levar à morte. Misericórdia. Mateus 6, capítulo 6, versículo 19, nos diz assim. Mateus 6, a partir do versículo 19, fala sobre os tesouros no céu. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu coração, aí estará também o teu tesouro. Aqui fala de excessos, Aqui fala que a gente não deve juntar coisas aqui na terra, mas que nós temos que juntar coisas no céu. A mente é o nosso tesouro, nossa fonte de vida. A palavra de Deus diz que de tudo que nós devemos guardar o nosso coração. O coração aqui é mente. Então nós temos que tomar cuidado. O que eu tenho colocado dentro da minha mente? O que eu tenho guardado dentro da minha mente? O que eu tenho ajuntado dentro da minha mente? É a minha mente que vai me conduzir. Se a minha mente estiver anelada à mente de Cristo, aí sim nós vamos viver uma vida saudável aqui na terra. Vamos ter vida e vida em abundância. Então nós temos que anelar a nossa mente, a mente de Cristo. Amém? A ansiedade seria basicamente isso, pensar, ou seja, a ansiedade vem do pensamento, são pensamentos acelerados, que a gente não controla. Ter pensamentos que antecipam o futuro, tentando controlar a dor. E aí nós ficamos com o pensamento descontrolados. A depressão seria basicamente o sentir, são as emoções, os afetos, são sentimentos ruins em grande escala, a gente não consegue sair da depressão por si só, porque, como eu disse, é uma falta de força de vida, É o que? É uma força que nos leva para baixo, por isso que chama depressão.
Por isso Davi nos diz no Salmo 121, eleva os olhos para o monte, para o alto, de onde me vem o socorro? Então quando nós estivermos nos sentindo assim, para baixo, nós temos que o quê? Levantar a nossa cabeça, olhar para o alto, para o monte, de onde vem o nosso socorro. Amém? Queridos, a Bíblia é a solução para todas as nossas dores e saúde para a nossa vida. Vamos ler salmos, provérbios, evangelhos. Conheça o teu pai, quem te formou, o que ele pensa sobre você. É Deus quem define quem eu sou e quem você é. Não é o mundo que te define, não são as pessoas, mas é Deus, através da palavra dele. Só teremos saúde na alma se soubermos quem é Deus. Quem somos nós em Deus e o que estamos fazendo aqui e para onde nós iremos. Aí a nossa alma descansa. Todas essas respostas nós encontramos aqui na Bíblia. Jeremias 15:16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o meu coração, para a minha alma. Pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Queridos, aqui em Mateus 7, fala sobre a questão da gente juntar tesouros no céu. Nós temos que, como que a gente vai fazer isso? Quanto mais eu conhecer a palavra, eu obedecer a palavra, eu andar sobre a palavra, eu praticar a palavra, mais eu vou estar o quê? Juntando tesouros no céu. Quanto mais eu como a palavra, como Jeremias disse aqui, comer, porque a palavra é o nosso alimento. O alimento espiritual é a palavra de Deus, é que alimenta o nosso espírito. Lembra que eu disse na aula passada, quem assistiu? Se o meu espírito está alimentado, anelado ao Espírito de Deus, ele vai o quê? Acalmar a minha alma, dominar a minha alma, aquietar a minha alma. E aí o meu corpo vai ser saudável. Mateus 6:22 fala sobre luz e trevas. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. A importância do que a gente vê também. Não só do que a gente ouve, mas o que a gente vê também. Querido, nós precisamos andar na luz, procurar o que é luz, procurar a luz. Para nós é a palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os nossos pés. E a Bíblia também nos fala sobre os dois senhores, como eu disse, a questão do dinheiro, da riqueza. O dinheiro, ele se tornou hoje um senhor em nossas vidas. Nós não podemos servir a dois senhores, ou eu sirvo ao dinheiro ou eu sirvo a Deus. Então nós precisamos, queridos, nós não podemos andar pelo dinheiro, ou seja, pelo que o dinheiro nos oferece. O dinheiro, ele é necessário? Sim, ele é importante, mas ele não pode ser senhor da nossa vida, amém? E no versículo 25 fala sobre a ansiedade. Esse versículo, ele fala extremamente sobre a ansiedade, que é a solicitude pela vida. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntem em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Queridos, nós somos muito mais importantes do que a criação de Deus. Nós somos criação, mas a partir do momento que nós nos tornamos filhos e filhas, nós somos muito mais importantes. Amém? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ansiosa, eu não vou mudar nada. Então ficar ansiosa não resolve nada. Eu não vou acrescentar nada, pelo contrário, eu vou piorar. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, nem em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. O nosso Pai, antes mesmo da gente pedir, Ele já sabe de tudo que nós precisamos. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Então esse é o segredo, vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas o Senhor vai nos acrescentar. Amém, queridos e queridas? Queridos, o Salmo 139 é um salmo maravilhoso que Deus fala conosco sobre nós, né? Sobre a nossa formação, como Ele nos formou, como Ele nos fez. Ele fala assim no versículo 13, 139, 13. Pois tu formaste, Davi falando, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Querido, nós precisamos falar para a nossa alma, quem nós somos em Deus, quem é Deus na nossa vida. Nós precisamos mostrar para ela, nós precisamos bem dizer, o nosso Deus para a nossa alma. Amém? Nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Nós temos o DNA do nosso Deus. Queridos, não se veja o contrário disso. Você foi feito de um modo assombrosamente maravilhoso. Entregue a sua vida, a sua alma a Jesus, e Ele cuidará de você. Tenha fé em Jesus, Toque nas vestes de Jesus. Se você está passando por um momento difícil, de ansiedade, de depressão, não desista, não desista. Há esperança para o teu futuro, está aqui na palavra de Deus. Lá em Marcos 5:24 tem uma história de uma mulher que vivia com fluxo de sangue há 12 anos. Mas aí quando ela viu Jesus passando no meio de uma multidão, ela chegou lá e tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. E Jesus falou para ela, filha, a tua fé te salvou. Então, queridos, não perca a esperança, tenha fé. Busque a fé no Senhor Jesus. E a ansiedade e a depressão, ela vai ser curada, ela vai ser extirpada da sua vida. Você não nasceu para ser ansioso e nem depressivo. Amém? Gostaria de orar com você agora para a gente terminar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento, Pai, que o Senhor esteja envolvendo, Pai, essas vidas que por algum motivo, oh Deus, estão desanimadas, Pai, estão cansadas, estão sobrecarregadas, sem esperança, Deus, com pensamentos até em desistir, Pai. Espírito Santo, alcance essas vidas. Pai, em nome de Jesus, cura, Deus, a alma dessas pessoas, Senhor. A tua palavra diz que o Espírito Santo do Senhor é quem abre, cura e fecha todas as feridas na nossa alma. Abra os olhos, abra os ouvidos dessas pessoas, para que elas possam, Pai, ouvir a tua voz, para que elas possam, Pai, ver, Pai, as maravilhas do Senhor através da tua palavra. Senhor, coloca, Pai, no coração dessas pessoas uma vontade muito grande de conhecer o Senhor, de conhecer a tua palavra, Senhor. Pai, muito obrigada, Deus, porque nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus de vida, o Senhor é um Deus de saúde, o Senhor é um Deus, Pai, que nos ama, Deus, e quer o melhor para nós. Por isso, em nome de Jesus, guarda, proteja, Deus, sustenta essas vidas, Pai. E que essas pessoas possam, Deus, a partir de hoje, procurar na tua palavra, Pai, a solução para a ansiedade e a depressão. Em nome de Jesus é que eu peço a Ti, Senhor. Muito obrigada, Pai.
Amém. Amém, queridos? Que você tenha um ótimo dia e que você possa crer que o Senhor Jesus é aquele que veio para te dar vida, e vida é abundância, e a vida eterna. Amém? Você nasceu para ser feliz, mas em Jesus. Até domingo que vem. Fiquem com Deus.